Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão nas obras espíritas. Desta vez a gente vai fazer reflexão sobre uma obra magnífica, outra obra magnífica de Emmanuel, chamada Ceifa de Luz. Ceifa de Luz. E desta vez a gente vai fazer reflexão sobre o capítulo 4, Seres Amados. Começa com a citação de João 2:10. Perdão. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Percebem a grandiosidade, a bênção de amar? A bênção de amar, permanecer na luz, permanecer em paz, permanecer consciente de que por mais atribulações que a gente tenha, que não, na verdade são muitas das vezes as oportunidades de expiação que nos são dadas para que a gente quite as nossas dívidas passadas, a gente passa tranquilo, sorrindo, sempre amando. E o texto começa dizendo: os seres que amamos, com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo, né? Dando como exemplo os nossos filhos, como a gente deseja que eles estejam nas melhores escolas, nas melhores faculdades, angariando os melhores empregos, tendo as melhores companhias, tendo acesso a todos os melhores alimentos, né? Com que enternecimento desejaríamos situar os seres que amamos nos mais elevados planos do mundo? Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade, um título de herói. É ou não é? Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade, um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles seres humanos, matriculados no educandário da vida. São seres como nós, sujeitos às mesmas vicissitudes, às mesmas atribulações que nós, as mesmas quitações de dívidas que nós, cada um em sua área, obviamente, mas aqui matriculados no educandário da vida, da encarnação, da reencarnação, para aprender os primeiros passos de amar. Matriculados no educandário da vida. E nos círculos das experiências em que se debatem, em todas as idades, desde a infância, nossos filhos também se debatem nos diversos ciclos de experiências que a gente fica querendo substituí-los, né? Para que não passem por aquilo ingenuamente, ignorantemente. A gente fica querendo que eles não passem pelas experiências tais que nos transformaram em quem somos hoje, que nos lapidaram para sermos quem somos hoje. Então, que bom que passam eles também pelos círculos das experiências em que se debatem. Como nos acontece, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim o é
Os nossos filhos, por exemplo, né? Estou dando exemplo dos filhos porque fica mais fácil para você compreender, muitas das vezes. Algumas vezes erram, outras acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar. Se interrompem, às vezes também em alguns equívocos, nesses erros, às vezes. Às vezes param porque precisam conhecer algo que ainda desconhecem e nos solicitam apoio e compreensão. Nos solicitam da gente reprimenda, apontamento de dedo para apontar erros, não. Acolhimento, apoio, compreensão, auxílio a instruir no caminho, para que errem menos e acertem mais. Para que utilizem as nossas experiências de vida como mapa para saber onde ir e onde às vezes não ir, onde nós falhamos e eles não precisam falhar. Assim como estamos em luta, a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amar os seres que amamos, a amá-los como são, a amá-los como são, na certeza de que precisam tanto quanto nós de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Nunca exigir-lhes o impossível. Ser como nós, ser melhor que nós. Exigir que eles apenas tenham a consciência, se é que é exigir, né? Na verdade, a gente não tem que exigir nada, mas conscientizá-los, melhor dizendo, que eles precisam apenas ser melhores do que eles de uma semana atrás. Precisam ser melhores do que eles de uma semana atrás. Nunca exigir-lhes o impossível. Serem os super-heróis, seriam os perfeitos. A gente não pode exigir do outro nem o que a gente não é. Nunca exigir-lhes o impossível. Ensiná-los a amar, servir, a respeitar. Valorizar as pessoas. Perdoar, a compreender, a tolerar. Exigir-lhes o impossível, nem frustrar-lhes a esperança. Sabe aquelas situações em que aqueles entes que amamos almejam algumas coisas que porque a gente não conseguiu, acha que não irão conseguir, e aí a gente fica frustrando as esperanças que eles têm na vida. A esperança de fazer mais do que sequer fomos nós capazes de fazer. Certeza de que precisam tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Todos precisamos uns dos outros para auxiliar, para encorajar, para acolher, para compreender, para tolerar. Exigir do outro, mas de si, ser melhor a cada dia. Nem frustrar a esperança do outro, que tem esperança que a gente frustrou em nós mesmos. Nós frustramos em nós mesmos. Quando a gente não deu o passo que precisava dar.
tentou o que precisava tentar, simplesmente desistiu. Não frustremos as esperanças dos que amamos. Doemos a cada um a bênção da estima, a bênção de poder estimar, de poder querer bem, sem requisições, sem exigir nada, sem requisições descabidas. Na verdade, não fala nem sobre sem requisição nenhuma, é sem requisições descabidas. Porque há de nós a necessidade, por exemplo, para com os filhos, de exigir-lhes o respeito, respeitá-los com tudo, né? De exigir equilíbrio, paciência, mas exemplificando com a nossa própria vida, com o nosso próprio ato de ser mais paciente, de ter mais tolerância, de ser mais equilibrado. Exigir o respeito aos outros, aos mais velhos. Essas são requisições cabidas. Mas nos doemos a cada um bênção de poder estimar sem requisições descabidas, acatando as experiências para as quais se inclinem, acatando as experiências para as quais se inclinem e respeitando os tipos de felicidade que eles elejam para si próprios. Por exemplo, se você tem um ente querido, alguém que você ama, sexual, bissexual, ame indistintamente, ame com todo fervor. Dito aí, acatando as experiências para as quais se inclinem. Se desejam essas experiências, acolha-os, compreenda-os, acate, aceite e respeite os tipos de felicidade que elejam para si próprios. Algumas pessoas querem ter experiências, por exemplo, com pessoas do mesmo sexo. Querem se sentir felizes ao lado dessas pessoas. Querem se sentir felizes viajando. Querem se sentir felizes, elegem para si a felicidade de uma vida simples, né? De uma vida regada de alimentos específicos, né? Quer ser vegetariano? Respeite. Quer ser vegano? Aceite. Ame indistintamente, ame sem exigências. Quer em festa. É a felicidade. É o tipo de felicidade que a pessoa elegeu para si nesse momento. Há tempo para que cada um compreenda, fazendo da vida. E está escolhendo para a vida. Respeitar os tipos de felicidade que elejam para si próprios, porque é como enxergam o que lhes faz bem. Conheço uma pessoa que disse que seria feliz fazendo faculdade de dança, querendo se formar a fazer dança. Que bom que encontrou um tipo de felicidade, que elegeu um tipo de felicidade para si próprio.
Eu já vi uma mãe chegar para um filho, querendo que o filho se formasse nisso, naquilo, para que pudesses ter uma vida boa. Para quem? Uma vida boa para quem? A felicidade para quem? Já vi um filho de, de uma professora, de um profissional bem remunerado da justiça, tendo um filho que escolheu o caminho de ensinar história. E aí você diz, qual o problema exatamente? Qual o problema disso? Qual o problema dessa escolha? Sabe? Foi o que ele escolheu para ser, para ter como felicidade. Foi o tipo de felicidade que ele escolheu para si e com que ele se sente bem. Maravilha, né? Quantos de nós, já adultos, vivemos frustrados por termos escolhido algo que era simplesmente para poder ganhar mais, mas que não nos traz a felicidade que a gente gostaria de ter. Todos somos viajores do universo, com encontro marcado numa só estação de destino: a perfeição na imortalidade. Em face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes na estrada, porque alguns de nós trabalhamos mais por nossa evolução espiritual, pelo auxílio ao próximo, do que outros que deitam em berço esplêndido esperando a felicidade cair do céu. Usam todo o seu tempo em prazeres terrenos. Tem a preocupação com a evolução espiritual. Então, nos encontramos em barcos diferentes na estrada. Em face disso, levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com nosso afeto, cultivemos à frente deles coragem de compreender e a paciência de esperar. Veja, atente ao detalhe. Cultivemos à frente deles. O que se quer dizer com isso? Exerçamos isso à frente deles para sermos exemplo com a própria vida, com as próprias ações. Cultivemos à frente deles a coragem de compreender, porque compreender exige coragem, porque ao mesmo tempo que você compreende, você está tendo que combater orgulho, egoísmo dentro de si. Então exige coragem. A coragem de compreender as escolhas do outro para esse momento da vida, para esse marco individual em que se encontra na estrada, acolhendo sempre, amando, indistinta e irrestrita, tendo também a paciência de esperar como há mais de 2000 anos espera-nos nosso irmão, espera-nos pacientemente,
A evolução a passos de tartaruga que fazemos. E aí? Me conta. Você também foi tocado profundamente por essas reflexões? Para que a gente exerça um outro olhar de compreensão, de amor, de paciência, de tolerância para os que amamos e para os que ainda não tivemos a coragem de amar, tenhamos a coragem de iniciar a prática do amor para com aqueles a quem ainda guardamos qualquer mágoa, qualquer rancor inútil, sempre inútil. Isso te tocou? Curte, comenta o que mais te tocou. Compartilha conosco aí embaixo suas experiências em relação a isso. E compartilha este vídeo, essa reflexão nos seus grupos sociais, nas suas redes, levando a luz, a edificação, a faísca de luz que seja possível extrair daqui, levando essa faísca de luz para outros corações. Tantos irmãos precisam ter acesso a essas reflexões e às vezes está nas tuas mãos. Uma simples ação de compartilhar a luz, compartilhar o que edifica, o que fortalece, o que consola. No mais, a gente se vê na nossa próxima reflexão, no próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Tchau!